Mensagens diária para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos para o capítulo de número 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: o vinho escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na seca, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem da inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoará a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu pecado, limpo estou do meu pecado? De dois pesos diferentes, duas espécies de medida, são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, toma-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagareando revela o segredo, mas não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Este capítulo começa com um alerta contra a excessiva ingestão do vinho ou outra bebida alcoólica. O sábio leva a sério e evita o consumo dessas bebidas fortes, ou faz de forma moderada. A embriaguez só leva a confusões e alvoroços. A primeira parte deste versículo tem o mesmo sentido do provérbio 19:12. Aparentemente este versículo alerta contra o temor do rei, que não é diferente do alerta contra do vinho em excesso. Como o vinho é, assim é o rei. Ambos podem ser agentes positivos ou destruidores. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem da inteligência o trará para fora. Neste versículo, o autor faz uma comparação de um poço profundo, onde o nível da água está bem baixo da superfície da terra. Para se conseguir a água, exige-se engenhosidade e esforço para alcançar a profundeza e trazer a água para a superfície. A maioria vai buscar a água aonde é mais fácil. Bons conselhos
de uma multidão de sábios conselheiros são necessários para o seu sucesso. Esta é uma das regras mais importantes da sabedoria, a qual Salomão repetiu várias vezes. Isto é algo muito precioso, igreja, como uma boa água de colônia, alegrando o coração ao obter um conselho sincero de um amigo. A tarefa de um conselheiro, ele ou ela precisa criar segurança, planejar uma abordagem sábia e explorar com sabedoria perguntas feitas a ele. Pais precisam se comunicar com frequência com seus filhos, de forma a conhecer os corações e as mentes deles a respeito das coisas que os mais o preocupam. Não adianta guardar o conselho bom. É preciso conversarmos com os nossos filhos os assuntos mais complexos, pois assim conhecerão os perigos que os cercam todos os dias. Em todos os seres humanos existe uma dosagem de empirismo, ou seja, existe aquilo que nós achamos, por nossa própria sabedoria e conhecimento, sobre todas as coisas. E falhamos quando apressadamente aconselhamos a outros sem meditar e sem saber as consequências final dos nossos conselhos. Por isso, o autor de Provérbios nos convida a sermos sábios, igreja. Buscarmos a verdadeira sabedoria, não a humana, mas a que vem de Deus. Como poderá uma criança dar a conhecer as suas ações? Naturalmente, se as tiver aprendido da sua fonte natural, ou seja, os seus pais. É na infância que se aprende as melhores lições de vida, a quais nunca se esquecem. Os pais não podem se esquecer que os maiores ensinamentos que damos aos nossos filhos não é por palavras somente, mas pelo exemplo das nossas vidas honestas, santas e verdadeiras, de amor e de oração. O nosso exemplo de vida e de atitudes diárias irão refletir na vida dos nossos filhos e também das pessoas que convivem conosco, no trabalho, na igreja, nas rodas de amigo. O teu exemplo, o teu caráter são o melhor exemplo do que somente palavras que são soltas ao ar. Reflita nisso, igreja. O pregador nos ensina a submeter os nossos planos, a analisar a análise crítica de sábios conselheiros, que podem nos livrar de decepções e aborrecimento. Esta é a verdadeira sabedoria. Pensar antes de agir e estabelecer os nossos planos com sábios conselhos. O único conselheiro perfeito é o próprio Senhor. Mas Ele não nos deixa sem conselheiros. Temos a sua santa e poderosa palavra, que é perfeita, que é capaz de nos tornar sábios, aleluia. Nós temos seus ministros, que podem ser conselheiros perfeitos, pela sua palavra. Nós temos também os nossos pais, que geralmente têm muito mais sabedoria e experiência, e têm fortes motivações para nos livrar de problemas. Temos amigos e irmãos que são conhecidos por serem sábios. A vida, ela é composta de fases, de momentos que se sucedem e que se passam. Não voltam mais. Várias ficarão só momentos nas nossas lembranças. Desde o nosso nascimento, nós caminhamos em direção à morte. A morte, ela é certa. O pregador, o rei Salomão, com a sua sabedoria, nos descreve muitas situações da juventude e da velhice, lembrando-nos de que somos frágeis e mortais. Sim, nós somos seres mortais e temos que prestar atenção nisso. O que nós temos semeado? Quais são as sementes que nós temos lançado sobre o solo? E que nós precisamos levar à igreja uma coisa muito a sério. A nossa vida. O que tem se desenrolado perante a nossa vida, perante os olhos do Senhor Deus. Ele vê tudo,
Ele sabe tudo sobre a nosso respeito. De Deus, nós não escondemos nada. Oh, glória! A Bíblia nos diz que o significado das cãs é belo. E quanto mais perto do fim, mais beleza se tem. Ora, a força e o vigor é característica da juventude. E a experiência vem com o passar do tempo. Quem não cometeu estultícias na juventude? E quantos livramentos nós precisamos de Deus? Quantos erros nós cometemos quando jovens, ao nos utilizarmos com ênfase da nossa força, do vigor, da nossa juventude? Na idade madura, a experiência de vida que tivemos irá falar mais alto. Quando se é jovem, não se pensa muito. É como a Bíblia fala, aparecem as cãs, significa os cabelos brancos, mas também cabelos grisalhos. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. À medida que nós envelhecemos, vamos adquirindo experiência, e a experiência adquire-se com vivência, com vida vivida, com o acúmulo de amor. É um processo contínuo e ininterrupto do nascimento até a morte. Temos uma promessa que, se esperarmos no Senhor, renovaremos nossas forças, como diz o profeta Isaías. Esperemos, pois, nele, quando chegarem as nossas cãs. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pense nessa palavra, reflita nessa palavra, neste capítulo 20 de Provérbios, aonde o Salomão, com toda a sua sabedoria, nos descreve palavras de exortação que nós precisamos diariamente para a nossa vida. Que Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo. Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio.